Meus amigos, para tudo, a internet simplesmente colapsou nesses últimos dias, cara. Os fãs de Stranger Things estão divididos como nunca. Afinal, o último episódio da quinta temporada gerou muita revolta, gerou teorias e uma ideia polêmica. E se nada daquilo que a gente viu fosse real? Surgiu o Conformity Gate, né, que é uma teoria que afirma que o episódio final seria uma ilusão criada pelo Vecna e que um episódio secreto estaria escondido pela Netflix. Cortes de cabelo estranhos, detalhes visuais suspeitos e até livros do D&D viraram provas, né? Mas quanto disso faz sentido? Existe mesmo um final alternativo oculto? Ou tudo isso não passa de uma frustração coletiva diante de um encerramento mais emocional do que explosivo? Será que teremos um nono episódio de Stranger Things? Hoje a gente vai analisar tudo isso. Hello, my friends, Geek na voz, e os fãs de Stranger Things estão literalmente divididos no meio, né? Discutindo não só se o final foi bom ou ruim, mas também se o final que assistimos foi mesmo real. Afinal, o episódio final da série causou um debate intenso, muita confusão e frustração, principalmente quando o assunto é o destino da Eleven no epílogo. E alguns acreditam que ela acabou se sacrificando, né? Outros confiando nas palavras do Mike, estão certos de que ela ainda está viva e em algum lugar por aí. E essa dúvida nunca resolvida só jogou gasolina em uma reação que já era explosiva, né? Levando a quinta temporada da série a uma nota surpreendentemente baixa de 56% no Rotten. E essa reação negativa foi tão forte que acabou criando um movimento online que os fãs passaram a chamar de Conformity Gate, cara. E é aqui que tudo começa a ficar realmente curioso, confuso e maluco. Então se preparem aí. Afinal, o que é exatamente esse tal de Conformity Gate, né? Esse episódio novo, esse nono episódio da quinta temporada. Cara, basicamente Conformity Gate é uma teoria da conspiração, né, que vem crescendo rápido e se espalhando pelas redes, né? Ela defende que o final mostrado no oitavo episódio da quinta temporada não seria o final verdadeiro da história. Segundo quem acredita nessa teoria, né, a Netflix e os irmãos Duffer teriam gravado secretamente um nono episódio que foi propositalmente escondido do público. E pra deixar tudo ainda mais caótico, né, alguns fãs estão convencidos de que esse episódio ainda não foi lançado. Pois é, os defensores da teoria dizem que o epílogo exibido no final seria na verdade uma ilusão criada pelo próprio Vecna e que o último episódio verdadeiro ainda vai ser lançado. E na visão deles, né, o Vecna nunca morreu de verdade. E aquela resolução pacífica seria apenas uma realidade falsa, criada para enganar os personagens e também o público, fazendo todos acreditarem que tudo tinha acabado. E os fãs que apoiam essa teoria, né, montaram uma longa lista de supostas pistas, analisando o final, detalhes, cena por cena, é uma loucura. E um dos exemplos mais comentados envolve a formatura da galera da High School Hawkins, né? Afinal, vários estudantes aparecem com as mãos em uma posição estranha e rígida, que segundo alguns fãs, lembra bastante a postura clássica do Henry Creel. E ainda mais inquietante, né, para os teóricos, é a aparência da família Wheeler, né? Nancy, Mike e até a Karen surge com cortes de cabelo visivelmente mais curtos, muito parecidos com o do Henry, e que para alguns seria um símbolo visual totalmente intencional. E essa loucura tá só começando, tá? Porque tem um cartaz amarelo completamente em branco que aparece ao fundo de uma cena, chamando a atenção por não trazer nenhuma mensagem visual. E a galera tá teorizando que isso também tem algo a ver com Vecna, algo a ver com Henry Creel, como se fosse um código oculto. E aí que vem um momento que realmente levou essa teoria ao extremo, né? Porque na cena final, os livros de Dungeons and Dragons estão organizados com cuidado em uma estante. E os fãs perceberam que as lombadas, quando observadas com atenção, parecem formar a palavra X vivo. E de acordo com os defensores da teoria, isso seria uma mensagem direta ao público, né? Um aviso, uma confirmação de que tudo que foi mostrado na dimensão X ainda está vivo, intacto. E essa ideia ganhou força depois de uma postagem, né, enigmática na Netflix dizendo o seguinte: seu futuro está a caminho, né? Acompanhada da data 7 de janeiro. E para quem acredita, essa foi a prova final, né? O dia 7 de janeiro também coincide com o Natal ortodoxo, encaixando perfeitamente com o histórico da Netflix de lançar episódios importantes de Stranger Things em datas simbólicas, né, como Ação de Graças, Natal e o Ano Novo. Porém, chegou o dia 7, a gente viu perfeitamente que não tinha nada a ver com Stranger Things e sim era um anúncio das próximas produções da Netflix no ano de 2026, cara. Ou seja, a galera tá realmente confusa, mas não para por aí não, porque essa teoria é muito insana. Porque os irmãos Duffer chegaram ao público e disseram que essas teorias que a gente vê circulando na internet, elas simplesmente não existem, elas não coincidem. Ou seja, ele estava se referindo a essa teoria do nono episódio do episódio extra. E, gente, não existe episódio secreto, não existe um nono capítulo escondido esperando pra ser lançado. Apesar dos boatos, né, a quinta temporada da série foi gravada com 8 episódios, escritos a partir de 8 roteiros finalizados. Nada além disso, nada menos, cara. E existe também um documentário oficial de bastidores que vai ser lançado nessa segunda-feira, né, com estreia marcada aí pra segunda, como eu disse. E no trailer dá pra ver e ouvir claramente o Ross Duffer lendo a última página da série. Ou seja, a história acabou, o livro foi fechado, isso não quer dizer que o universo terminou. Aí é que tá, é um
um ponto muito interessante e talvez o mais importante desse vídeo. O universo de Stranger Things vai continuar com novos projetos, né? Incluindo uma série animada que ainda estreia este ano e um spin-off live action que segue em desenvolvimento. E existem muitas histórias possíveis dentro desse universo, né? E daqui a algumas décadas é totalmente possível vermos um filme ou uma série reunindo a galera de Hawkins já adulta, né? Relembrando tudo o que aconteceu como se fosse It a Coisa 27 anos depois. E por mais intenso que tenha sido esse final confuso, polêmico e controverso, é o desfecho que a gente tem, né? Assim como foi a expectativa criada em torno do fim de Stranger Things. Então a quinta temporada chegou ao seu auge, né? As redes foram inundadas por teorias, análises e especulações sobre os rumos da história, né? E cada frame, cada fala, cada imagem promocional foi analisada de forma quase obsessiva, cara. Os fãs esperavam algo chocante, uma última grande virada, né? Uma verdade escondida, uma revelação que mudasse tudo que veio antes. E o final real, porém, apesar de emocionalmente satisfatório e eficiente ao encerrar as jornadas, acabou sendo bem mais direto do que muitos estavam prontos pra aceitar. Então não houve uma narrativa complexa e enganosa, né? Nenhuma revelação de que toda a temporada foi contada a partir de uma perspectiva não confiável. Nenhuma confirmação de memórias alteradas ou de uma realidade fragmentada, velho. O Vecna não estava secretamente 10 passos à frente do grupo, como várias teorias insistiam. A Kali também não escondia nenhum segredo catastrófico capaz de mudar o final da temporada, né? E embora as semanas antes do lançamento do último episódio tenham sido inegavelmente divertidas, né, pra poder criar essas teorias, aqui mesmo no canal fiz várias, só que a maioria das ideias não levou a lugar nenhum. A verdade é muito simples, cara. A história principal de Stranger Things chegou ao fim, ponto. Nos dias anteriores ao episódio final, né, uma petição online começou a circular, né, pressionando os irmãos Duffers a lançarem uma suposta versão do diretor da quinta temporada. E a ideia por trás disso era que muitos fãs acreditavam que existia um final mais profundo, mais sombrio e mais complexo que teria sido escondido ou comprometido, né? Só que essa teoria foi rapidamente descartada, né? Porque em 28 de dezembro, o ator que interpreta o Sr. Brennan, né, falou diretamente sobre o boato em seus stories no Instagram, né? E a mensagem dele foi clara e sem rodeios. Não existem cortes secretos, não existe uma versão escondida da série, velho. E os fãs não deveriam acreditar em tudo que lê na internet, né? Principalmente quando vem de fontes aleatórias desesperadas por atenção. E ao mesmo tempo, a Netflix havia anunciado uma grande novidade pro dia 7 de janeiro, que, como a gente acabou vendo, foram os lançamentos que vai ter no ano de 2026. Mas e Stranger Things poderia voltar de alguma forma no futuro? Cara, com certeza, né? Só que os fãs não deveriam esperar por uma nona temporada agora, ou algo parecido. Porque a pergunta verdadeira nunca foi se Stranger Things poderia voltar, e sim se realmente deveria. Porque lançar de surpresa uma versão alternativa logo após o fim da série seria algo totalmente fora do comum. E nem a Netflix e nem os Duffers têm qualquer motivo pra fazer isso. Isso só dividiria ainda mais a reação emocional ao final que já existe, né? Se algo parecido com o Snyder Cut de Stranger Things realmente fosse real, não surgiria da noite pro dia, né? Cá entre nós, seriam necessários meses, talvez anos de pós-produção, reorganizações e ajustes editoriais antes de qualquer lançamento, se é que ele vai acontecer, né? E a quinta temporada já mostrava sinais claros de dificuldades na produção, né? Com problemas de ritmo e falhas de continuidade ficando mais evidente conforme a história crescia. Então qualquer versão alternativa exigiria um trabalho enorme pra não gerar ainda mais confusão e mesmo assim lançar material extra seria arriscado, né, velho? Então adicionar cenas, mudar o desenvolvimento dos personagens ou reformular o final poderia facilmente prejudicar o impacto emocional que muitos achavam satisfatório, né? Então a reação negativa seria rápida e intensa caso essas mudanças não correspondessem às expectativas, né, cá entre nós. Então o que parece um sonho para muitos fãs poderia virar rapidamente um desastre narrativo, cara. E a ideia desse tal nono episódio secreto é ainda mais improvável, cara. Mesmo que se tornasse um fenômeno cultural instantâneo, algo assim jamais seria lançado em silêncio. A Netflix não colocaria no ar um episódio desse tamanho sem uma campanha de marketing enorme, né? Então esse silêncio, essas pistas, esses detalhes, postagens misteriosas nas redes não são uma forma como uma plataforma global lança algo desse porte, cara. Mas, cara, novos cantos desse universo da série podem ser explorados, né? Mas a grande pergunta continua: acrescentar mais a história realmente a enriqueceria ou acabaria diminuindo o que tornou tão especial desde o início? Porque apesar dos defeitos, né, o final de Stranger Things encerrou a série de forma muito positiva, né? Claro que a quinta temporada teve problemas, né? O ritmo oscilou, algumas ideias parecem corridas, outros elementos da trama ficaram um pouco desenvolvidos, só que o episódio final, estendido de 2 horas e meia, trouxe a narrativa de volta ao centro, né? Cada personagem principal teve um encerramento relevante. Então suas jornadas terminaram com uma sensação de amadurecimento, de sobrevivência e uma paz conquistada com esforço, cara. E quando os créditos começam a subir, tinha uma sensação genuína de que aquele capítulo havia chegado ao seu fim natural, porque desde a estreia em 2016, poucas séries dominaram a cultura pop como Stranger Things, né? Ela marcou uma época, cara, reviveu gêneros, apresentou pra uma geração inteira um novo tipo de blockbuster. Então as séries, elas vêm e vão, mas momentos assim são raros. E dependendo de quem você pergunta, o final de Stranger Things poderia ser interpretado de forma completamente diferente. Alguns acreditam que o final é uma fantasia pessoal e delirante criada pelo Mike sob a influência do Vecna. Outros defendem que se trata de uma alucinação coletiva imposta pela cidade de Hawkins, né? Um sonho compartilhado e criado para poder manter todos sob o controle. E há quem vá além, sugerindo que o episódio é uma projeção feita
feita pra enganar não só os personagens, mas também o público, né? E à primeira vista, essa ideia parece louca o suficiente pra poder soar possível, mas quando você olha com cuidado, a teoria começa a desmoronar. A base central, né, dessa tal Conformity Gate, o detalhe que deu nome à teoria, é a alegação de que os personagens principais acabam se tornando vítimas da própria conformidade contra a qual lutaram durante toda a série, cara, justamente no final. E em casos específicos, esse argumento quase convence, né? O exemplo mais citado é o da Joyce e o Hopper. E o fato deles até voltarem, né, ao Enzo's, o restaurante onde o Hopper teve um surto bêbado depois que a Joyce faltou ao encontro, dá bastante material aos críticos, né? Então ver eles alcançar um final feliz e quase idealizado dá uma certa aparência de credibilidade a essa teoria. Então tudo parece arrumado, talvez até arrumado demais, mas é justamente aí que a teoria começa a desmoronar. Esse caso é exceção, não padrão. O destino da Eleven por si só enfraquece totalmente o argumento dessa teoria. O final dela não é confortável, fechado ou tranquilizador. Ele é propositalmente ambíguo, cara, é emocionalmente aberto e inquietante. Então uma realidade falsa criada para controlar pessoas não deixaria seu principal pilar emocional quebrado e indefinido. O poder do Vecna sempre funcionou a partir da clareza obtida pela manipulação, não por meio de dúvidas sem resposta. E muitos defensores dessa teoria dizem que Nancy e Mike crescem e acabam se tornando cópias exatas de seus pais, né? Simbolizando uma rendição final à vida suburbana tradicional. Só que tirando cortes de cabelo e paralelos visuais bem rasos, quase não existe base pra sustentar isso daí, pô. A Nancy não aceita um futuro doméstico previsível, pelo contrário, ela segue sua ambição e começa a trabalhar como jornalista ainda muito jovem. E mais importante, ela toma uma decisão consciente de encerrar o seu relacionamento com Jonathan e recusar o Steve, né? Escolhendo a independência no lugar do conforto romântico. Só essa escolha já é o oposto dessa teoria, né? É autonomia, identidade própria. O futuro do Mike é menos claramente definido, né? Mas não há sinal de que ele aceite uma vida comum e sem brilho como algo inevitável. E do grupo principal, apenas o Steve permanece em Hawkins, né? Joyce e Hopper planejam se mudar para Montauk, os personagens mais jovens seguem outros caminhos. Jonathan e Nancy, né? Um casal que muitos viam como certo, se separam. Rob e Vic aparentemente terminaram o relacionamento. Dusty e Suzy já haviam terminado também antes da quinta temporada. Então, quando se trata de decisões que quebram o status quo, o final está longe de ser conservador. E visto dessa forma, essa teoria, né, Conformity Gate, não revela uma conspiração secreta, né, mas sim um choque de expectativa. Muitos queriam que Stranger Things continuasse sendo uma exploração mais sombria e subversiva dos anos 80, né, mais próxima do espírito de It do Stephen King. Ao invés disso, com o tempo, a série passou a valorizar o calor humano, a nostalgia e o fechamento emocional. O final, cara, parece suave, até otimista, porque a quinta temporada inteira foi construída assim. Essa mudança de tom frustrou parte do público, né, mas isso não torna o final falso. E essa teoria do Conformity Gate falha ao encarar o seu maior problema lógico, né? Se todo esse desfecho fosse uma ilusão criada pelo Vecna para acalmar o Mike, então a estrutura dessa ilusão não faria sentido, né? Por que o Vecna separaria o Mike da Eleven? Por que deixaria o destino dela indefinido? Se a intenção fosse gerar conforto, o caminho mais simples seria um final claro e feliz, né? O Mike e a Eleven juntos, vivos, unidos e sem dúvidas, né? Ao invés disso, o final deixa o Mike inquieto, né, cara? No fundo, essa teoria não fala sobre episódios secretos ou ilusões escondidas, mas sobre frustração de expectativas. É uma resposta ao final que escolheu resolver emoções ao invés de chocar com grandes reviravoltas, né? Uma história que se encerrou de forma silenciosa ao invés de explodir um impacto. E o final de Stranger Things não é um truque, é uma decisão, cara. Mas comenta embaixo o que vocês acham sobre essa teoria, se ela faz sentido, se vocês realmente acham que vai ter um nono episódio, comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal, faz tudo isso. Que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!